Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou a Dani Guerreiro e hoje nós vamos falar de curiosidade que eu sei que você tem, todos nós temos, somos curiosos por natureza. E como sempre, como eu sempre falo, nós comemoramos coisas e nem sabemos a origem, não é verdade? Hoje, como eu falei semana passada, eu fiquei de falar sobre a origem do aniversário, de onde surgiu, quem teve essa ideia de comemorar o dia em que nascemos, não é? Então, primeiramente, vamos falar aí das minhas redes sociais, caso você queira trocar uma ideia comigo, sugestões de vídeos, estamos aí para trocarmos uma ideia. Facebook Daniele Guerreiro, Instagram Guerreiro Daniele, o meu canal no YouTube Dani Guerreiro. Se gostarem do vídeo, é importante deixar o joinha, importante também se inscreverem no meu canal, clicar no sininho para receberem novos vídeos, ok? Então estamos aí também aceitando sugestões. Deixa aí no comentário dos vídeos se vocês quiserem trocar uma ideia, tudo bem? Então vamos lá para a origem dos aniversários natalícios. Então vamos lá, de onde surgiu a comemoração dos aniversários? Surgiu, como sempre, na Roma antiga. Roma sempre foi o foco, o centro das origens das comemorações. Antes, se faziam oferendas com bolo e não havia nenhuma festividade apropriada para isso. A origem do aniversário, ela estava ligada à ideia de que a data do aniversário da pessoa, no dia que a pessoa comemorava anos de aniversário, vinha anjos malignos para roubar o espírito do aniversariante. E era preciso tomar medidas para que isso não ocorresse. Isso é a tradição da Roma antiga, tá? E por ser ligada a superstições e tradição, essa festa ela foi considerada uma festa pagã pela Igreja Católica e só foi adotada no século V, quando a Igreja Católica ela passou a celebrar o nascimento de Jesus. A prática de comemorar aniversário só se tornou comum no Ocidente no século XIX, quando na Alemanha foi organizado um festival para uma comemoração coletiva de aniversários natalícios. Então, é uma festa considerada pagã para espantar anjos malignos para que não roubasse o espírito da pessoa aniversariante. Também tem algumas práticas que é feitas no momento do aniversário, né? Por exemplo, quando alguém faz aniversário, isso acontecia muito na escola, né? De jogar ovo e farinha no aniversariante. Isso na minha época tinha bastante. Isso é uma prática que ocorre muito no Brasil. E isso começou nos anos 80, tá? Isso não tem uma origem, tá? Isso foi uma origem mesmo dos anos 80 e foi uma brincadeira inventada mesmo na época de escola. Também tem o pedaço de bom caminho, né? Que é uma tradição dos aniversários. Esse item mais esperado da festa surgiu na Grécia também, na Grécia Antiga, quando um bolo redondo ele representava a lua cheia e ele era levado ao templo da deusa Artemis, que era a deusa da lua, como oferenda. Naquela época, essas fases lunares elas serviam como calendário para o homem cultuar essa deusa e era uma forma de pedir a proteção a ela. E a receita desse bolo era feito de mel e pão. Então era uma forma de cultuar essa deusa e eles se baseavam muito no calendário lunar. Assim como o bolo, as velas que vai em cima do bolo também tem origem grega. E aludindo ao brilho da lua, uma delas ela era colocada no bolo, tá? E era ofertado também a Artemis. Então alguns povos acreditavam que aquela luz em cima do bolo, então o bolo, vocês viram que o bolinho redondo do aniversariante era
é uma forma de oferenda para a deusa Artemis, e as velhinhas que vão em cima também era ofertado para a deusa Artemis, e os povos antigos acreditavam que a luz dessas velas que vão em cima do bolo serve para espantar maus espíritos, e que a fumaça levava as preces do aniversariante até o céu. Corpo fechado. Na antiga Roma, na noite do aniversário, presentes e objetos de proteção eram espalhados em volta do aniversariante para afastá-lo do mal. Era uma forma de amuleto. Então, os familiares e amigos se reuniam, que é hoje como acontece a festa, né? E entregavam objetos como presentes ao aniversariante. E essa tradição evoluiu para o costume atual de presentear a pessoa que faz esse aniversário. Os ingleses, eles foram a tradição de enviar cartões de aniversário, né? Então, isso se originou no século XX, tá? Que os ingleses foram pioneiros a enviar cartões de aniversário. Então, a ideia não era só desejar bons votos, mas também pedir desculpas por não comparecer no aniversário ao qual eles foram convidados. Com respeito até os balões têm origem, tá, gente? Aqueles balões, bexigas que o pessoal usa para enfeitar a festa, foi inventado no século XIX, e eles foram incorporados às festas de aniversário por serem divertidos. E também acreditava-se que os balões feitos de tripas de animais foram os primeiros brinquedos inventados. E o ato de fazer barulho também é um costume antigo de se afastar os maus espíritos. O parabéns para você, aquela musiquinha, parabéns para você nessa data querida, né? Então, é uma adaptação do Bom Dia a Todos. Então, isso foi uma música criada por duas irmãs numa escola dos Estados Unidos no século XIX. E a canção, ela ganhou uma letra feliz em 1912. E ela é cantada hoje em 30 idiomas. Então, foi uma letra adaptada lá no século XIX por duas professoras lá nos Estados Unidos. Arroz de festa. Então, esses doces, eles também tiveram origem, né? Eles eram oferecidos de acordo com a cultura do país. No Brasil, o doce da cultura nas festas de aniversário é o atual brigadeiro, que teve a sua origem através de Eduardo Gomes, que foi um político que disputou a presidência em 1945, e foram as eleitoras e fãs criaram o doce que levaram o nome para ganhar os votos. Então, são todas essas coisas aí, gente, que estão ligadas ao aniversário. Então, tudo essa questão do bolo, a origem pagã, de cultuar a deusa Artemis, de levar o bolo, a questão das velas, do parabéns, tudo, né? Tudo tem um porquê, uma origem, como originou, enfim, os presentes, né? Então, tudo tem uma origem. Eu gosto muito de pesquisar e também gosto de passar isso para vocês, que muita gente às vezes não sabe, né? Nos tempos bíblicos, antes de Jesus já se comemoravam os aniversários natalícios, né? Tem 2 registros na Bíblia. Um foi o aniversário de Faraó, que eu acho que muitos conhecem a história, porque teve uma novela aí que contou a época do aniversário lá, da época de José, né? Teve o aniversário de Faraó, e naquela época, quando tinha um aniversário de um governante, ele escolhia alguém para morrer no seu aniversário. Ele acabava punindo um prisioneiro no dia do seu aniversário, e isso servia de um espetáculo lá para os seus convidados, né? E Faraó,
ele tinha dois prisioneiros, né, junto com José, que era o padeiro e o copeiro, e ele escolheu o padeiro para ser morto no dia do seu aniversário. E Faraó, ele era pagão, né? Então, como todos sabem. Então, a Bíblia, ela registra esse aniversário, um dos, né, que na Bíblia só tem dois registros de aniversários, né, natalícios, e um deles foi o de Faraó, quando ele matou o padeiro na época de José. O segundo aniversário que a Bíblia cita foi o do rei Herodes, né, na época de Jesus Cristo, que ele tinha casado com a irmã, com a esposa do seu irmão, que era Herodias, né? Era um casamento que não era aprovado por Deus. E Herodias, ela não gostava de João Batista. Eu acho que muitos também têm conhecimento sobre essa história, que também teve filmes de Jesus, né? Até novela. E bem no dia do seu aniversário, onde Herodes bebeu muito, e os governantes, eles eram muito vaidosos, né? Eles queriam mostrar o seu poder, no que ele mandava, tudo para os seus convidados. E nisso Herodias, ela viu o seu ponto fraco, né? Que ele estava já embriagado, né? Com seus amigos, seus convidados, e ela fez com que sua filha dançasse para Herodes, com que Herodes fez uma oferta para a filha de Herodias, falando para que ela pedisse qualquer coisa que ela quisesse, né? E ela pediu a opinião da mãe dela, e a mãe dela aproveitou a oportunidade para pedir a cabeça de João Batista, que era um profeta de Deus, na bandeja. E ela acabou pedindo, e Herodes não podia falar não. Ele estava na frente dos convidados, de chefes, de governantes de outros estados. E se ele falasse que não, ia ser um sinal de fraqueza. E naquela época, um governador mostrar sinal de fraqueza não tinha como, né? Então ele acabou cedendo os caprichos da enteada, e ele acabou até executando aí o primo de Jesus, João Batista, em sua festa de aniversário. Então são duas festas de aniversário trágicas que a Bíblia cita, né? Também, que são as únicas duas festas de aniversário que ela cita, e duas festas trágicas aí que teve a morte de pessoas. Então é isso, gente. A origem da festa de aniversário, tudo tem um porquê, cada significado, enfim, tá bom? Próximo vídeo, eu tô vendo aí o que eu vou fazer, tá? Provavelmente eu vou estar falando da minha velha infância, eu vou estar relembrando aí a minha infância dos anos 80, como é bom, né, a gente falar um pouquinho da nossa infância, relembrar músicas, ou eu vou estar falando um pouquinho como tá sendo as aulas online aqui em casa com o meu bebê Otávio, tá? Então eu vou estar decidindo aí qual desses dois vídeos eu vou estar gravando, mas o nosso próximo encontro marcado para semana que vem, tá bom? Um super beijo, agradeço muito aos meus seguidores, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.